É, Jean, mas tem uma outra balança que está desequilibrada. De um lado, os craques, que estão na América do Sul, e do outro, os que brilham na Europa. Basta a gente dar uma olhada na nossa seleção. Na Copa do Mundo de 2006, eram apenas 3 jogadores que atuavam no Brasil, e os outros 20 estavam todos em grandes clubes da Europa. 2 décadas antes, no Mundial de 86 no México, apenas 2 dos 22 jogadores convocados por Tele Santana estavam na Europa. Como é para o brasileiro torcer para uma seleção de, digamos, estrangeiros? O comentarista da Rádio e TV Bandeirantes, Mauro Betting, responde. Olha, André, em 86 ainda não havia a Lei Bosman, que pintaria 9 anos depois. Em 86 o mercado italiano havia sido reaberto 6 anos antes. E não se tinha tanto dinheiro correndo lá fora, e aqui a gente até conseguia manter as equipes. Então dava para ter 2, 3 jogadores só lá fora. Agora, quando a gente consegue ter um jogador por 30 jogos, a gente já faz festa. Porque o Alexandre Pato saiu com 28 jogos internacional com menos de 18 anos. Então é uma pena, já é uma terra estrangeira o futebol do Brasil. E para 2014 mais ainda, né? A gente vai estar vendo a seleção de jogadores brasileiros como se fosse o LeBron James da NBA. Nossa, o cara existe! Pô, e ele é nosso, só que é deles. A gente sempre exportou, o Pelé é um craque mundial, Garrincha mundial, Zico, Sócrates, Rivelino, mas a gente dividia com o mundo. Hoje eles se subtraem. Então não tem mais jeito. É uma realidade financeira. Não é a lei Pelé, é a lei dos homens, é a lei do dinheiro e é o futebol do Brasil que não tem dinheiro, né? Os nossos clubes, a gente exporta craques pé de obra de primeiro mundo. Só que a nossa economia é de terceiro mundo e a nossa administração de 19º mundo. Tá? Então G-4 do mundo. Então não tem jeito. A gente vai ter realmente uma seleção estrangeira. O Pato Donald vai vir jogar a Copa do Brasil. A Copa no Brasil, porque na verdade o cara é do mundo, não é nosso. Fica fácil entender porque todos esses craques deixaram o Brasil para fazer a Europa. Gol! Ricardino gol! E andiamo! Ecco il Crudeli, Spettacolo assassino! Ricardo Isaacson dos Santos Leite Kaká. Kaká, por exemplo, é o mais bem pago da Itália. Segundo pesquisa do jornal Gazzetta dello Sport, o meio-atacante recebe 6 milhões de euros líquidos por ano. Nada menos do que R$1.280.000 por mês. Jogar na Europa acaba sendo muito interessante e o jogador, quando começa a carreira, tem 2 objetivos claros: jogar na seleção e jogar na Europa. Então, enquanto for assim, enquanto o Brasil economicamente não for um país tão interessante, não pagar tão bem quanto a Europa, não tiver um campeonato tão bem organizado, a tendência é que os jogadores cada vez saiam mais cedo mesmo para jogar na Europa. Eu acho que é inevitável que isso aconteça hoje, porque tem muitas vantagens jogando na Europa. Foi o caminho que o ex-atacante Miller seguiu em 88. Ele atravessou o Atlântico para jogar no Torino da Itália. Ele lembra de outro fator que impulsiona a saída de atletas do país. A nossa própria legislação não protege os nossos jogadores e o futebol internacional é impossível você competir. A gente tem que aprender a conviver com essa realidade em que os craques do nosso futebol, infelizmente, estão fora do país. Pois é, o velho continente fica mais verde e amarelo a cada dia. O colunista e repórter da Folha de São Paulo, Rodrigo Bueno, dá um exemplo bem claro dessa invasão. O campeonato inglês sempre foi o que mais fechou as portas para brasileiros, problemas de legislação. Pouca gente gostava do campeonato inglês há um tempo atrás. Depois, no meio dos anos 90, o campeonato inglês se abriu para estrangeiros. Só que quase todos europeus, muitos franceses e poucos brasileiros. Também por problema de legislação, gente que não era do mercado comum europeu. Mas já começou, na medida que os times foram se fortalecendo, o Manchester ficou um super time, o Arsenal um super time e tal, as pessoas começaram a gostar pelos estrangeiros, o futebol inglês melhorou. E agora a gente já está também num terceiro nível, que é a invasão de brasileiros. A gente tem praticamente 16 brasileiros. E muitas das nossas feras vão para ocupar um lugar nobre. Os nossos grandes jogadores, eles fazem diferença nos seus clubes que eles defendem na Europa. Os chamados craques do futebol brasileiro, eles jogam nos clubes europeus. E não pode ser diferente. A gente não pode, os clubes não tem condições de segurar esses grandes jogadores, né? Então a gente pode dizer assim, de boca cheia e de coração partido, que os nossos grandes jogadores do futebol brasileiro jogam todos no futebol exterior. E cada vez eles vão mais rápido para lá, Miller. Editor da revista Trivela, Caio Maia recorda que tempos atrás não era bem assim. Casos antigos, por exemplo, o
Careca, né? Saiu daqui já craque, formado, depois de jogar a Copa do Mundo, sim, ser campeão brasileiro, né? O Raiz saiu daqui quase com 30 anos, né? Foi ídolo no Paris Saint-Germain com uma idade já avançada, né? Enfim, coisas que no passado era assim, né? Você precisava arrebentar para chegar lá. O caminho hoje está muito além das 4 linhas e os interesses não são apenas dos boleiros. É o que lembra o atacante Viola, que em 95-96 teve uma rápida passagem pelo Valência da Espanha. Eu não culpo esses atletas que querem trabalhar fora do país. Eu acho que isso não acontece só no futebol, acontece em qualquer classe. Eu acho que o atleta não é culpado porque existe por trás dele o dirigente, existe o próprio empresário que já está com esse pensamento. Hoje em dia os empresários descem na comunidade, descem na periferia e pega o seu filho que tem 7 anos, 8 anos, já quer empresariar. Para quê? Para quando esse garoto estourar, ele já está com uma poupança garantida de pelo menos 2 milhões de euros no bolso. Por isso, temos que lembrar que a ida para um clube da Europa nem sempre é um mundo de sonhos. E entrar no restrito clube dos bem-sucedidos não é tão fácil assim. Tá certo que a fase final de grupos da Liga dos Campeões 2007-2008 contava com nada menos do que 103 brasileiros. Mas essa é uma liga milionária, de imenso destaque. A grande maioria mesmo está em clubes e campeonatos menores e muitas vezes sofrem para se adaptar a um mundo tão diferente. Só o dinheiro não é garantia de felicidade quando se está em um país em que o sol brilha poucos dias no ano, ou que o máximo que se consegue pedir no início, num restaurante, é um hambúrguer. Mauro Silva, dá um conselho para essa molecada que já está de olho no Eldorado da bola. Os jogadores estão loucos para ir jogar na Europa, é compreensível. Além do dinheiro, que é importante, lógico, mas analisar o projeto, analisar a cidade, ver se vai dar para você desenvolver um bom trabalho, para ser feliz também. É lógico que o dinheiro ajuda a ser feliz, mas o time perdendo toda hora, um frio do caramba, uma cidade difícil de viver, complica. Então, se você puder conciliar isso, fazer um bom contrato, uma cidade agradável, um time competitivo que te permita aspirar a títulos, a conquistas, também ajuda o jogador a ser mais completo, ajuda a se destacar mais, consequentemente chegar à seleção. Eu acho que tem que pensar em tudo isso quando você vê um contrato na frente, não é só pensar nos dólares ou nos euros que você vai ganhar, né? O êxodo de craques é tão veloz que a nova safra brasileira, que deve estar em peso na Copa de 2010, a gente mal pôde ver de perto. A geração é excelente, o Alexandre Pato não dá para discutir, o próprio Lucas é um jogador fantástico, o Carlos Eduardo, que foi para um time da 2ª divisão da Alemanha, e isso também dá para se lamentar. Hoje você tem grandes jogadores na 1ª divisão e até na 2ª, e bobeado até na 3ª. Dá uma pena, a gente está perdendo jogadores já feitos, digamos flores, começamos a exportar semente, em alguns casos a gente até exporta esterco, mas mesmo assim o Brasil tem, adubando o futebol da Europa, coisas maravilhosas. Maravilha, Mauro Betti. Chiquinha não sabe que eu sou de terreiro, malandro maneiro, bom pegador. Na linha de frente eu sou artilheiro, sou um bom parceiro no jogo do amor. Não posso dar mole, não vou pagar mico, queimar o meu filme não posso jamais, porque minha fama passou da fronteira. Pra dar de madeira tem que estar com gás. Nesse primeiro tempo, conferimos por que nossos craques vão embora cada vez mais cedo para a Europa. Quando o árbitro apitar o início do próximo bloco, vamos acompanhar como foi a experiência de quem esteve e está por lá. E também entender o crescimento do interesse brasileiro no futebol europeu. E como diria o outro, se eu fosse você, eu não iria nem ao banheiro. Chiquinha não pode ser mal trabalhada, moleca levada pode debochar, e até colocar meu nome na praça, só de pirraça querer me quebrar, malandro cabeça não marca bobeira.